Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma videoaula e a nossa videoaula de hoje é sobre fenícios, tá? Bom, o que a gente tem que saber primeiro? Primeiro nós temos que saber que quando nós falamos de fenícios, nós temos três palavras para designar o mesmo povo, tá? Eles são chamados de cananeus, fenícios ou púnicos. Todos são o mesmo povo, tá? Por que tem três nomenclaturas para esse povo? Porque uma é a forma como eles se chamavam, tá? Cananeus são os povos que viviam na região de Canaã, que hoje é o atual Líbano, tá? E eles, como viviam na região de Canaã, se denominavam cananeus, né? Agora, os gregos, quando tiveram contato com eles a partir do comércio de uma tintura que os cananeus vendiam, que era uma tinta feita a partir de um molusco, e ela era uma tinta púrpura. E essa tinta púrpura, para os gregos, se chamava de fônix. E de fônix, eles chamavam quem vendia de fenício, né? Então, essa palavra foi se modificando ao longo da história e chegou até nós como fenícios. Então, fenícios é o nome grego dos cananeus, né? Como os gregos chamavam os cananeus e como se popularizou. Esse mesmo nome para cor, para tintura que eles fabricavam, que é fônix, os romanos também usavam essa nomenclatura. Então, usavam a tinta que os cananeus produziam para denominar o povo, né? Só que o fônix em latim perdia um pouco do jeito de falar, né? E eles chamavam de foinice e não fônix, né? Foinice, e de foinice ficava poinique para punique. De punique eles chamavam, os romanos então chamavam os cananeus de púnicos. Então quando a gente ouve falar que existiu guerras púnicas, são guerras dos fenícios contra os romanos, ou dos cananeus contra os romanos. Quando a gente vê na Bíblia falar que os cananeus lutaram contra Israel, é o mesmo povo aqui, são os fenícios lutando contra os hebreus. Quando a gente ouve falar de fenícios, são os mesmos cananeus e púnicos. Qual é a diferença? A gente está falando a partir da visão grega. Tá, mas por que a gente escuta tanto grego? Porque os gregos nos deixaram relatos, né? E a cultura grega veio a partir do renascimento europeu que existiu, disseminada na sociedade ocidental, né, moderna. E aí o que é grego chega até nós com mais facilidade do que o que é de outros povos, tá? Mas só para vocês saberem isso. Então, que região que a gente está falando? A região do atual Líbano. Então vamos passar para as características desse povo. Esse povo, como eu disse, se localiza no atual Líbano, tá? Ele é um povo de origem semita. Ah, mas os hebreus também são semitas? São. Ah, mas alguns povos árabes também são semitas? São. O que quer dizer ser semita ou ser antissemita? Que aí é não gostar de semitas, né? Semita é um povo que se considera com origem na descendência de Sem. Sem era um dos filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos homens. Noé, da arca de Noé, do dilúvio, ele tinha 3 filhos. Sem, Cã e agora é José? Uma coisa assim, tá? Sem, então, é o filho mais velho e se acredita que seja um dos antecessores, né? Que seja descendente de Sem, Abraão e os filhos de Abraão, né? Então aí, o que se acredita? Que os cananeus, então, os fenícios, né, se consideravam descendentes de Sem, daí povo semita.
Bom, por habitar uma região, então, que é uma região árida, de muita montanha, então de um solo pedregoso, né? Esse solo não era próprio para agricultura. Então, qual é o tipo de atividade que os cananeus vão fazer, que os fenícios vão fazer? Eles vão fazer atividade de pastoreio, tá? E já que eles estão numa faixa de terra entre montanhas e o litoral do mar Mediterrâneo, vão se voltar para a pesca e para o comércio marítimo. Vão ficar extremamente famosos pelo comércio marítimo, tá? Eles vão ser divididos em cidades-estados, então não vai existir um império fenício, né? Vão existir cidades-estados fenícias que são independentes entre si, podendo ser aliadas umas das outras ou até mesmo rivais umas das outras, tá? E dentro dessas cidades-estado, a forma de governo que a gente chama é talassocracia. A palavra é esquisita, mas ela é de origem grega também, tá? E talasso significa mar e kratos significa governo. Então é um governo do mar. Como assim um governo do mar? A liderança e a elite desse povo era formada pelos comerciantes marítimos. Se é um povo voltado para o mar, lógico que a riqueza vai se concentrar nas figuras que trabalham no mar, né? Então as lideranças e a elite vai vir desse grupo social que faz o comércio marítimo, tá? Eles vão ser politeístas, então, e vão criar diversas colônias no litoral do Mediterrâneo. Nós vamos ver aqui, ó, no mapinha, tudo que tá nessa corzinha aqui, um verde amarelado, é colônia fenícia, ó. Então, a parte aqui de Portugal e Espanha era colônia fenícia, o norte da África era colônia fenícia, e aqui, ó, é onde ficava a Fenícia, tá? Então, esse pedacinho aqui de terra banhado pelo mar, ó, cheio de ilhas, este é o mar Mediterrâneo, tá escrito aqui, ó, é a região onde aqui atrás teriam montanhas e aqui o mar. Então, eles vão ir para o comércio marítimo. O que tá em laranjinha aqui são as rotas marítimas de comércio. O que está em verde pontilhado, as rotas terrestres, ó. Então pode ver que os comércios terrestres todos conseguem chegar a portos que são fenícios. Esses portos fenícios vão fazer com que as mercadorias circulem. Os fenícios não comercializam somente aquilo que eles produzem, eles comercializam aquilo que outros povos produzem, porque eles controlam os portos. Então o que eles fazem? Eles compram de uns, vendem para outros e assim eles vão indo, tá? Eles vão ter, olha aqui, ó, aqui tá onde tinha ouro em bolinhas amarelas. Aqui, ó, no Egito, tá? Bolinhas amarelas onde tinha ouro, quadradinhos onde tinha prata, aqui dentro da parte que é a atual Espanha, né? Mas eram os povos celtas que viviam nessa região. O cobre eram os quadradinhos laranjas, que tá aqui, no que é a atual Espanha também. Chumbo de bolinha aqui azul, que era dentro da Espanha também. Bolinha azul mais clarinho era a tintura púrpura, ó, feita na cidade de Tiro e perto de Biblos. Tu tem sal, que são os triângulos, tá? Difícil de achar os triângulos aqui. Eu acho que estão aqui. Não, isso aqui são cereais, né? Então, tu vai ter aqui, ó, tudo que é comercializado. Essas coisinhas aqui são marfim, essas coisinhas rosas, né? Então, tudo que vai ser comercializado, até mesmo escravos no Egito, os fenícios vão comercializar, ok? Bom, a política, então, como a gente falou, ela é a partir da talassocracia, então a elite e a liderança são dos grupos sociais dos comerciantes marítimos, né? São divididos em cidades-estado, então não formaram um império, as cidades são independentes entre si, e as principais cidades fenícias são Biblos, Tiro, Arade, Sidon e Ugarit, tá? A economia.
como a gente falou, baseada no comércio marítimo, né? Eles também vão se dedicar, ao artesanato. O vidro vai ser descoberto por eles, né? E comercializado por eles, o vidro transparente. Lembrando que o vidro é o superaquecimento da areia, né? Vão cultivar olivas e vinhas para fazer azeite e vinho. Vão ampliar técnicas de tingimento de tecidos, e aí vão ser famosos pelos tecidos com tonalidade púrpura. Que cor é o púrpura? Púrpura, né? Púrpura é uma cor de um azul arroxado, um violeta, né? E aí ela é retirada de um molusco. Vai ser símbolo de nobreza. Como ela é retirada do molusco e ela é muito rara, ela é muito cara. E aí, se tu tivesse tipo um púrpura, tu tem dinheiro suficiente para isso, né? E ela vai ser utilizada para dar status social a quem usa, né? Vão construir navios, já que são grandes navegadores, né? E vão ter portos e viajar a longas distâncias fazendo troca de mercadoria. E aí tu vai ter, eles vão trocar cedro, vidro, marfim e os corantes de tingimento, tá? A religião, como a gente falou, são politeístas, então acreditam em vários deuses, né? Quais são os principais deuses? Eu trouxe aqui 3 principais. Um casal principal e o filho deles, tá? El é o deus máximo, então, tá? Ele vai criar o mundo, mas ele não é o criador dos deuses, tá? Ele vai ser criado por um deus criador que eu não trouxe aqui, tá? Nada vai acontecer sem o consentimento de El, e ele é representado por um homem, então aí a gente começa a saber que eles têm os seus deuses, não são como os deuses egípcios, que tem mistura entre animal e homem, né? Ele é representado por um homem velho, sentado no alto de uma montanha, diante da humanidade. Para falar com El, tu tens que primeiro falar com a esposa dele. Quem é a esposa dele? Astarte, ou Ashera. É o mesmo nome para a mesma divindade, tá? 2 nomes para a mesma divindade. Vai ser esposa de El, vai ser uma deusa mãe, deusa do mar, lembrando que é a parte onde os fenícios mais se desenvolvem, né? E deusa dos rebanhos das colheitas. O símbolo dela é a palmeira e ela se destaca no... É a palmeira, porque é a árvore que se destaca no deserto, né? A palmeira, ela retém água e ela consegue ser resistente. Baal, então, vai ser o filho de El e Astarte, tá? Baal é o deus das tempestades e das montanhas e da fertilidade. Vai ser tido como cavaleiro das nuvens, mestre das terras, vai combater as forças da morte, tá? E aí, então, depois vai ser demonizado pelo cristianismo que entrar, né? Como o nome de um dos demônios, tipo Beuzebu, né? Que vem de Baal, Zebu, que era um dos senhores deuses, né? Filhos dos deuses principais ali. A cultura, então, já que os fenícios são comerciantes, eles vão ter contato com vários povos, né? Tendo contato com várias culturas, tu te torna mais tolerante. Por quê? Porque tu vê que não existe só a tua forma de pensar. Outros fazem de outras formas as mesmas coisas, né? Então vai ser uma cultura tolerante com outras culturas, né? Vai misturar, vai absorver o que ela acha boa de uma cultura, vai misturar dela com outra e assim vai. Vai desenvolver técnicas de construção de barcos, que os barcos fenícios vão ser feitos por encaixe, né? O desenvolvimento da escrita fonética, e aí é muito importante, porque é o porquê que nós estudamos os fenícios. Os fenícios nos deram o alfabeto que nós usamos hoje, né? Não as letras que nós usamos, mas a forma como nós organizamos o alfabeto. Nosso alfabeto é fonético. O que é isso? Nós desenhamos o som. Ah, professora, mas todo mundo desenha o som. Ó, se eu faço uma palavra, eu estou desenhando o som da palavra. Não, os egípcios, os mesopotâmicos, eles desenhavam a palavra, né? Tá, mas
professor, a gente não faz isso? Não, a gente desenha a letra e depois nós juntamos as letras em sílabas e depois nós juntamos as sílabas em palavras. Qual é a diferença disso? A diferença é que quando eu desenho o C não tem muito, né? Mas quando eu desenho o A aqui, eu tô desenhando o som A. Quando eu desenho o C, eu tô desenhando K, né? Quando eu desenho o U, eu tô desenhando o som U, né? Quando eu desenho o L, eu tô desenhando o som L. E aí quando eu leio K com U com L. E aí eu faço cultura, entendeu? Eu desenho sons, isso é um alfabeto fonético. Eu desenho o som e eu aglutino esses sons da forma que eu quero para formar as palavras, né? Isso daqui é muito mais prático. Eles fizeram esse alfabeto, essa escrita fonética, porque ela era muito mais prática na hora do comércio, na hora de tu anotares alguma coisa, do que tu ficar desenhando. Imagina, tu conseguiu trigo, né? Aí tu tens que lembrar qual é o desenho para trigo. Depois tu conseguiu marfim, aí tu tem que desenhar o marfim. Em vez de tu desenhar o marfim, tu usa as letras. O R que tu usou no trigo, tu usa no marfim também, tá? Então é isso, tu tem menos grupos de desenhos e tu mistura esses grupos de desenhos a teu bel prazer para formar as palavras, né? Então é isso que eles vão nos dar, ó. O alfabeto fenício, o símbolo, representa fonemas. Fonemas é o nome que a língua portuguesa dá para som, tá? Então o símbolo representa um som. Este alfabeto seria a origem do nosso alfabeto ocidental, também baseado em som. Ó, o alfabeto fenício, ele possui 22 consoantes e quando eles tiveram contato com os gregos, eles absorveram as vogais que os gregos tinham. E aí eles ficaram com mais letras, né, tendo consoantes e vogais. Foi criado com o objetivo de facilitar o comércio, tá? É isso que a gente tem que saber. A queda, então, do povo fenício, né, do povo cananeu. Como é que eles caíram? Bom, eles tinham colônias espalhadas por todo o litoral do Mediterrâneo, faziam comércio com vários países, mas na aula passada nós vimos os persas, e nós vimos que os persas dominaram quase todo o mundo antigo, não é? Então, na expansão persa, os cananeus foram dominados, a região de Canaã foi dominada, que é no atual Líbano, né? As colônias que os fenícios tinham em outras regiões onde os persas não tinham poder, como por exemplo no norte da África, se mantiveram mesmo após o domínio persa sobre a região de Canaã, né? Mas o que aconteceu? Cartago, que é a cidade mais importante, a colônia mais importante, que depois vai virar uma república independente, né? Que vai ser uma das cidades mais poderosas da África nessa época. Cartago vai entrar em luta com Roma, que é durante as guerras púnicas, né? Guerras entre púnicos, que é o nome para os cananeus, e romanos, né? E as guerras púnicas, Cartago perde e Roma destrói Cartago. Por quê? Porque Roma é como os Estados Unidos da vida, né? Ela fez guerra em tudo que é lugar, mas ela não vivia a guerra no seu território, ela lutava no território inimigo, né? E Cartago faz com que a guerra não seja no território da cidade de Cartago. Cartago invade Roma. E aí, quando Roma derrota Cartago, ela destrói tudo. É como se fosse para ninguém mais tentar invadir Roma, né? Para ser uma derrota exemplo, né? E aí, Roma vai dominar todo o mar Mediterrâneo, tá? Era isso, gente. Espero que tenham gostado. Beijão!